Olá, você que está me assistindo. Eu sou a professora Giancarla e eu vou trabalhar com você hoje neste encontro Redação para concurso público. Se você fez uma cara feia quando eu falei em redação, não se preocupe, que você vai agora aprender nesse encontro algumas técnicas e estratégias importantes para que você consiga ser bem-sucedido numa prova discursiva, que é a prova de redação para concursos públicos. Primeira coisa que você precisa aprender é em relação ao concurso público, que a redação ela tem características específicas. Então você não vai escrever uma redação para o concurso público como você escrevia uma redação para a escola ou no trabalho ou algum outro momento. É importante que você diferencie, então. A redação escolar, ela é diferente da redação para o concurso público, assim como a redação oficial também é diferente para concurso público. Todas as redações têm características diferentes. Então você pode escrever com a intenção de uma escola para ganhar uma nota, redação oficial para mandar uma informação, uma redação de vestibular, que também tem outro formato. Você pode ter textos que são escritos em jornais, em revistas, em periódicos. Então, nada disso pode ser considerado como se fosse todo da mesma maneira. Então, a redação do concurso público precisa ser entendida na sua totalidade, quais são as características que diferenciam essa forma de redação com as outras que existem. Primeira coisa que você precisa entender, quando a gente vai trabalhar com redação de concurso público, alguns fatores são essenciais que você conheça e saiba como você será avaliado. Se você sabe como será avaliado, você tem muito mais chances de conseguir se dar bem, conseguir então uma nota boa e uma classificação muito boa também. Primeira informação que a gente tem que saber em relação à banca. Cada banca tem uma forma de correção, tem uma maneira de fazer a correção, professores, uma equipe organizada para isso. Então, eles determinam alguns critérios que são feitos pela própria banca. Então, é importante que você saiba qual a banca, da mesma forma que você sabe que as questões objetivas têm formatos diferentes para as bancas, a correção de redação também tem formatos diferentes para cada banca de correção. Às vezes, uma banca considera um erro, outra não. Então, você precisa conhecer qual é a sua banca. Outra informação importante em relação à instituição a qual você pretende fazer a prova, porque a instituição também determina um formato, exige um perfil de quem vai ingressar nessa instituição. Você precisa então ter essa noção de qual é, conhecer se é MPU, se é INSS, se é o TRT, se é uma carreira militar, tudo isso você precisa conhecer, porque isso determina na hora de fazer o formato da prova, de pensar na proposta de redação, entender, por exemplo, da instituição, qual o objetivo que ele tem, a missão, os valores, o que ela pensa enquanto instituição, que você precisa conhecer para poder fazer isso. Outra informação em relação ao nível do cargo. Então, se você tem um nível médio ou um nível superior, com certeza a prova é diferente. Nível médio é um tipo de correção, nível superior, a correção geralmente ela é um pouco mais forçada, porque ela exige esse conhecimento do aluno, de quem está fazendo o concurso. Então, o nível é importante que você também entenda e saiba qual é o nível e o que se espera em relação a isso. Número de vagas também é importante. Se você tem um concurso com muitas vagas, quer dizer que a perspectiva de candidatos que passam é muito maior. Então, você também precisa saber. Se há um número de vagas muito reduzido, consequentemente, a redação com a correção vai ser também um pouco mais forçada. E a concorrência, supõe-se, quando o edital está em abertura em relação ao número de vagas, qual a possível concorrência que esse concurso possa ter. Então, você precisa saber disso. Quanto mais vagas o concurso tem, a correção da redação tende a ser um pouco mais tranquila, mais branda. Quanto menos vagas, mais forte a correção, mais forçada, porque a seleção que é feita é para eliminar muitos candidatos e que apenas alguns passem nessa prova. E importante que você entenda, só escreve bem quem escreve. Tenha essa frase como um objetivo e um norte na hora que você vai estudar para a redação de concurso público. Entenda, não tem como escrever bem quem apenas sabe as técnicas, mas nunca realmente escreve na prática. Então, grave muito bem essa frase. Só escreve bem quem escreve. Outro ponto importante em relação à redação de concurso público é que esse tipo de redação, ela não é apenas classificatória.
muitas provas de redação, elas estão vindo, a tendência atual é que as provas sejam tanto classificatórias quanto eliminatórias. Então, existe uma nota mínima que é exigida, então você precisa atingir a nota mínima para conseguir realmente uma nota excelente e conseguir passar nessa prova. Então, tenha isso como uma grande aliada, uma informação que é uma aliada para você. Entenda o que é a sua prova, conheça a sua prova, para que você realmente consiga ir bem e ter uma boa nota excelente. E você precisa, pensando nessa informação, adotar algumas posturas. A gente tem muitos mitos em relação à redação. Muita gente acha que é um bicho, é um monstro, tem aquele pavor, treme quando vai pensar em redação. Eu não sei escrever, não consigo desenvolver um texto. Então é isso que você precisa superar. Tem que superar essa informação que a gente tem no senso comum de que você não sabe escrever. Você só não sabe porque você ainda não aprendeu, mas você consegue. Da mesma forma que você tem, por exemplo, exercício de matemática ou de direito ou qualquer outra disciplina que no primeiro momento você não sabe, acha que nunca vai aprender e depois de um tempo, com o tempo que você estuda, o passar do tempo, você veja que não é tão difícil assim. Que o difícil torna-se menos difícil e o menos difícil torna-se um pouco mais fácil e você vê, agora eu sei esse conhecimento. A redação é a mesma lógica, só que você precisa ter isso em mente. A constância, eu preciso sempre ter em conta que se eu escrevo com frequência, eu vou ter um domínio de informação com frequência. Eu tenho um domínio de escrita melhor. Então, primeira postura, você precisa entender, a redação não é apenas destinada pela leitura. Por exemplo, muitas pessoas falam que se você ler bastante, você vai conseguir então escrever bem. Mentira. Somente a leitura não garante que você escreva um bom texto. A mesma forma, se você aprender todas as fórmulas matemáticas, mas nunca pôr na mão na massa, escrever mesmo, fazer, desenvolver a fórmula, você nunca vai dominá-la. Da mesma forma é a redação. Se você também souber todas as técnicas, mas não escrever, da mesma forma você também não vai conseguir fazer um bom texto. Você precisa aliar a leitura com a escrita. Então, a leitura e a escrita precisam ser constantes. E que tipo de leitura que eu vou ler então? Porque é muito amplo, né? Eu vou ler o quê? Tudo que me aparece? Não. Se você já tem um objetivo, você determina, eu quero fazer o concurso público, quero essa área, ou o edital já está aberto, então você pode delimitar a sua leitura para não precisar também ler de tudo um pouco. Que tipo de leitura que você pode ter? Você pode fazer uma leitura em relação às atualidades. Geralmente os concursos públicos já têm como um dos conhecimentos a disciplina de atualidades, então você pode aproveitar esse conhecimento. Saber quais são os temas mais importantes que envolvem a sociedade, direitos humanos, que envolve o poder público, tudo isso é importante que você conheça. Consiga relacionar essas atualidades com o cargo que você pretende. Então você precisa, nessa leitura, saber quais são realmente as atualidades que têm a ver com o seu cargo. No edital de abertura você já tem informações das inscrições do cargo que você vai pretender ocupar. Então conheça o seu cargo, saiba quais são as funções, as responsabilidades, qual o objetivo daquele cargo, o que você tem em relação de atividades a serem desenvolvidas quando você ocupar aquela função. Porque a tendência das redações é associar um tema geral, às vezes um tema que envolve a sociedade como um todo, ao contexto profissional, ao contexto de trabalho. Então, se você conhece o seu cargo, você mostra conhecimento de mundo e conhecimento específico. Então, você pode aliar atualidades, o conhecimento de mundo que você vai ter, o conhecimento do cargo que você pretende e os conhecimentos específicos da sua área. Então é importante que você pense nesse como um todo. Aí você pode aproveitar. Já está estudando em relação às matérias, você já consegue aproveitar as leituras pensando numa possível redação que você tenha que escrever. Então é importante associar essas duas informações. E entender que leitura e escrita sempre estão relacionadas, nunca uma é separada de outra. Outra postura importante que você precisa ter em relação à produção do texto. Então, na produção do texto, muitas pessoas falam assim, eu não tenho talento nem dom para escrever. Não precisa talento nem dom para escrever. Você precisa dedicação. Então, a redação, mais ou menos, se estipula dessa seguinte maneira. Você vai ter
1% de inspiração, deixei 1% para não tirar a inspiração também, não configurá-la, e 99% transpiração. Tá, agora eu vou ter que suar então para fazer a redação. Não vai precisar suar. A transpiração aqui está relacionada ao trabalho. Então você tem que pensar que quando você faz um texto, você precisa de esforço e dedicação para isso. Você não consegue fazer um texto simplesmente por inspiração de algum santo, algum escritor, alguém que vai conseguir fazer com que você escreva. Não é simplesmente pegar um papel e uma caneta e começar a escrever. Não é tão simples assim. Você precisa de bastante trabalho, de planejamento, de organização, precisa pensar o seu texto, o que é que você pretende escrever no seu texto. Não é somente escrever as ideias como elas vêm à sua cabeça. Geralmente, quando acontece isso, os alunos escrevem assim, começa a escrever o texto, aí escreve 5, 10 linhas, não sai mais nada. Quando acontece isso é porque não houve organização, você não pensou antes no seu texto. É a mesma coisa quando você vai programar uma viagem. Você precisa primeiro pensar quanto você vai gastar, para onde você vai, o que você tem que fazer. Se você não organiza e sai assim, sem pensar antes, você vai ter problema para frente. A redação é a mesma lógica. Se você não trabalha antes, não pensa antes, com certeza o seu texto ele vai ter algum problema na hora de fazer a escrita dele. Então lembre, a redação é esforço, dedicação, escrita, trabalho, não é inspiração nenhuma, é simplesmente dedicação. Por isso que qualquer pessoa que se disponha a entender e a escrever e se dedica a isso, consegue escrever um texto bom. Qual é a intenção? Não que você torne-se um escritor, mas que você consiga escrever um bom texto para conseguir uma excelente nota e uma excelente classificação. Esse é o intuito da redação. Outro fator importante, uma postura importante, escrita. Para que você escreva bem, você precisa apenas começar a escrever. Muitos têm aquele receio de escrever, querem dominar todas as técnicas. Volto a repetir. Não adianta apenas dominar as técnicas se você não consegue começar, se você não começa a escrever. Escrever é uma atitude que precisa ser constante. Precisa aliar a leitura e a escrita, mas tem que começar a escrever também. Não adiar. Não, semana que vem eu vou fazer um texto. Mas não deu hoje, vou fazer depois. Não, mas não deu hoje, vou fazer depois. Não adie. Comece a escrever agora. Assim que você tiver com condições, tenha um tempo pré-estabelecido, um assunto que você também acha que pode cair no concurso, escreva sobre ele. Domine esse assunto e domine as técnicas de escrita dessa maneira. Outra postura importante, persistência. Geralmente, quando a gente começa a escrever o texto, você não vê o resultado de uma hora para outra. Né? Infelizmente, você não consegue, em uma semana, escrever um texto maravilhoso, 100% que você não tenha problema nenhum. Às vezes, a escrita ela demanda bastante tempo. Às vezes, você escrevendo constantemente pode demorar 1, 2, 3 meses, até mais. Depende de como você se dedica. Mas, o que você precisa ter em mente, grave bem essa frase, para escrever bem, é preciso escrever sempre. Então, para escrever bem, tem que escrever. É simples assim. Mas você precisa, então, se dedicar a isso. Aliar a transpiração a esse processo de escrita. Dedique-se a isso. Pense nessa escrita de uma forma dinâmica em que você não sofra por isso. Não veja a redação como um momento de sofrimento, mas como um momento que você consegue produzir um texto por você mesmo. É a produção sua, é você que escreve, você que consegue fazer a produção. E isso é muito bom. Quando você consegue escrever um texto bem legal, que fica bom, nossa, chega aquela satisfação que você sente de você mesmo. E isso é muito positivo. Incentiva a que você continue escrevendo. Não tenha medo de escrever. E dedique-se a isso, tenha persistência. Outro assunto em relação ao tema. O que você precisa entender é o seguinte, você não vai simplesmente escrever o que você quer do jeito que você quer. Como era na escola, escreva sobre ser feliz. Que lindo, você escreve o que você quer do jeito que você quer. Não. Na proposta de uma redação para concurso público, você precisa primeiro entender o tema,
o que é que a proposta espera que você faça. Você precisa problematizar, encontrar um problema, encontrar uma discussão sobre aquele tema e delimitar. Cuidado, atenção muito redobrada em relação à fuga ao tema. Quando você começa a escrever o que você quer, do jeito que você quer, a tendência é que você não consiga manter-se na proposta temática. Então, atenção, delimitação de tema é importantíssimo. Você precisa entender o tema e escrever sobre aquele tema. Por exemplo, se a proposta pede para que você fale sobre a violência urbana, então você tem que delimitar. A violência urbana é muito amplo. Você pode falar de muita informação, tem muita informação sobre violência urbana. Então você tem que saber delimitar. Eu vou falar da violência urbana o quê? As causas para que isso aconteça, ou as consequências, ou eu vou estipular um tipo de violência urbana que é mais evidente. Eu vou buscar então como solucionar a violência urbana. Eu tenho que saber o que é que eu pretendo no meu texto. Eu não posso escrever tudo o que eu sei. A intenção de um texto não é avaliar a quantidade de conhecimento que você tem sobre um assunto, mas é a sua capacidade de organizar o seu texto, organizar as suas ideias num determinado espaço, que geralmente as redações elas têm, dependendo do concurso, delimitam 20 a 30 linhas, 15 a 20 ou pelo menos até 30, mas é um espaço curto, você não tem muito tempo para escrever muita coisa, você tem que saber delimitar isso de uma forma bem objetiva e muito clara. Isso é importante que você tenha em conta. Pensando nisso, vamos aos critérios de correção. Quando a gente fala em redação, você tem que pensar que você vai ser avaliado por isso. Quanto aos critérios, se você sabe quais são os critérios que te avaliam, é muito mais fácil que você consiga atender a todos os critérios. Então, alguns critérios são recorrentes em todas as bancas, às vezes uma determina de uma maneira ou outra, mas essa é uma forma geral para que você entenda como você será avaliado. Primeira informação, em relação ao tema, se você consegue adequar o seu texto à proposta e se você consegue fazer o recorte temático. Então você precisa entender o que é que você vai escrever e qual o objetivo do seu texto. Você não pode escrever o seu texto como se fosse uma continuação da proposta de redação. Seu texto ele tem que ser independente, é só ele. Você tem que escrever de tal maneira que eu não precise recorrer à proposta para entender o que você escreveu. Você precisa ter essa dinâmica de entender que o seu texto ele é individual, ele é único. Para a correção da prova, você não vai também participar de um concurso de redação, a banca não vai escolher qual o melhor texto entre todos. Não, a sua correção é individual. A banca faz uma correção individualizada, ou seja, é um texto por vez. Então você não precisa se preocupar com os outros, preocupe-se em escrever um texto bom, que esteja atendendo à proposta e que atenda aos critérios que a banca exige. É isso que você tem que se preocupar. Em relação ao gênero, a tendência dos concursos públicos é que a gente trabalha em relação a gêneros. Então você não pode escrever simplesmente de qualquer maneira. Existem gêneros textuais. O que são gêneros textuais? Por exemplo, se eu te mostrar uma maçã, então você sabe o que é uma maçã, porque existe uma forma, característica, cor, tamanho, textura, sabor que são próprios da maçã. Existem vários tipos de maçãs, mas a maçã nunca vai ser uma melancia, nunca vai ser uma manga, ela vai sempre ser uma maçã. Gêneros textuais é a mesma estrutura. Um gênero, eu posso ter um gênero narrativo e ele pode se desenvolver de várias maneiras. Eu posso ter um relato, uma notícia, um bilhete. Então eu tenho várias formas de escrever um texto narrativo. É isso que você precisa entender. Você vai ser avaliado pelo gênero textual que a proposta exige. Ou seja, quando você vai ser avaliado pela linguagem, porque cada gênero tem uma linguagem diferente. Uma narração você vai narrar, uma dissertação você vai escrever sobre um assunto, opinar, argumentar, relatar. Então você tem que ter em conta qual é o objetivo e qual a característica principal do gênero que está sendo exigido na proposta. Isso é importante você entender, por isso entender a proposta, o que é que ela espera que você escreva. A maioria dos concursos públicos, ela vem com uma proposta de escrever um texto dissertativo argumentativo. Essa é a maior incidência em relação a textos de concurso público. Isso vai ser uma dissertação
argumentativa. Ou seja, o que é isso? Você vai escrever sobre um assunto e argumentar, dar o seu posicionamento, o seu ponto de vista e tem que justificar isso, tá? Isso é o mais importante que você tem que ter em conta. É o que mais cai, 99% dos concursos públicos você vai ter uma dissertação argumentativa para desenvolver. Outro critério em relação à coerência. O que é a coerência? Coerência é o sentido que o teu texto produz. Então você precisa perceber o seguinte, o maior critério de correção que você perde mais nota em relação à coerência. Por quê? Se você não consegue articular as ideias, relacionar uma com a outra, se os parágrafos não estão relacionados, não tem um sentido único, uniforme, você perde na coerência. É o que mais vale nota no texto. A coerência avalia, além da articulação, o conteúdo, se você domina o conteúdo, se você consegue desenvolver um texto que tenha lógica e sentido, sem escrever aquele texto repetitivo que ninguém entende, que você lê e parece que nunca sai do lugar. Então esse é o maior critério que pesa mais num tipo de correção. E coesão e gramática, outro assunto importantíssimo, lógico, mas não é assim algo determinante num texto. Importante que você consiga conhecer a linguagem, pelo menos dominar a linguagem padrão. Sempre os concursos públicos cobram domínio da língua padrão, ou seja, você tem que entender que o seu texto não pode estar recheado de gírias, de frases que são marcadas pela oralidade, frases que você usa no dia a dia. Isso não pode aparecer no seu texto. A correção é feita em relação à norma padrão. Você tem que ter muito cuidado em relação aos erros, aqueles erros muito evidentes, erros que são repetitivos, tem que ter um cuidado muito grande com isso. Conectivos. Os conectivos é que garantem a coesão. Por exemplo, as conjunções que você usa para ligar uma frase com a outra, as expressões de retomada de ideia, de retomada de algum referente, os pronomes, tudo isso são conectivos. Ou seja, eles amarram o seu texto que ele consegue manter uma progressão textual. O seu texto ele tem que progredir. Você tem que começar com a introdução, desenvolver bem a parte interna dos parágrafos de argumentação ou que você vai desenvolver a sua ideia e finalizar. Por isso a progressão textual é necessária. Você tem que dominar e tem que saber que o seu texto tem que começar e terminar, de uma maneira que o leitor queira ler o seu texto e chegar até o final dele. Isso é importante. Outro assunto que você precisa dominar em relação à redação de concurso público é em relação aos gêneros textuais. Gêneros textuais é o formato em que você precisa escrever o seu texto, em que estrutura ele precisa estar. Nós temos 3 modalidades de gêneros textuais. Nós temos a narração, que a narração você vai narrar uma história, contar uma história. O que é fundamental que você tenha numa narração? Algumas informações. O que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, onde e quem fez a ação. Então você precisa no mínimo essas informações para que o texto realmente seja uma narração que conta uma história. O que é mais problemático nos textos narrativos que pode causar maior problema em relação à correção? Quando falta uma sequência lógica, você precisa ter uma sequência lógica dos fatos. Eu não posso simplesmente contar uma história sem organizar o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, como é que é a sequência lógica desses fatos. E tempos verbais. Você precisa aprender que os tempos verbais de uma narração determinam quando acontece uma ação. O mais adequado é que você use os tempos verbais no passado, para que não haja problema de mistura de tempos, que o texto tenha problema de não conseguir delimitar quando aconteceu, ou acontecerá, ou vai acontecer, ou acontece. É importante pensar nisso. Outro gênero textual, a descrição. A descrição é basicamente um gênero que não cai em concurso público. Você não tem essa noção de que cai em concurso público. Mas o que é a descrição? A descrição geralmente é um gênero textual que vem junto com a narração. Por quê? Você vai fazer uma descrição física e psicológica, ou física ou psicológica, de um fato, de uma situação, de um ambiente, de um lugar. Então, o importante é contextualizar, saber mostrar onde está cada situação. E na dissertação, que é o gênero mais cobrado, mais importante, é saber relacionar tese,
ou seja, a sua opinião, o seu posicionamento, os argumentos que você vai usar para justificar a sua tese e a justificativa dos argumentos. Apenas citar os argumentos sem explicá-los fica uma tese infundada, sem base, sem fundamentação. Então, você precisa escrever o texto na ideia de convencer e persuadir o seu leitor, que no caso é o corretor do seu texto, o corretor da banca, de que a sua tese tem lógica e tem fundamento. Não convencer o corretor a mudar de opinião, mas que ele consiga relacionar isso e perceber que você faz isso. Para que você entenda então um pouquinho de cada um, nós vamos fazer agora alguns exemplos. Você tem no seu material um exemplo de texto narrativo, texto descritivo e texto dissertativo. Vou comentar com vocês eles, não vou fazer a leitura propriamente disso, mas eu vou comentar um ou outro para você perceber. Então você tem aqui exemplo de um texto narrativo. Nesse texto narrativo você tem um personagem que é João, ele tem 14 anos, ele vai contar uma história em que ele sofreu bullying na escola e cyberbullying também, porque foi pela internet. Então você tem ali um personagem que é João, isso aconteceu há 2 anos, você tem então a marcação de quando aconteceu. Também, como que aconteceu a situação? Ele começou a perceber os risos e comentários sempre que chegava à escola. Então, quando ele chegava à escola, ele começou a perceber que sempre era motivo de chacota. Ele percebeu, depois de um tempo, com acesso à internet, que ele era vítima de cyberbullying. Então, aqui é um relato de como aconteceu com esse personagem, onde ele estava foi na escola, como isso aconteceu foi pela internet, e a gente entende, então, que todas essas informações aqui estão presentes no texto narrativo. Isso é importante que seja garantido. Não na mesma ordem, mas em variadas formas. Outro texto, então, que é a descrição. Na descrição, geralmente você está amarrado com uma narração. Então, você tem um exemplo ali bem curtinho, que é um texto da Lígia Fagundes Telles, um texto chamado A Caçada, é um conto. E eu tenho só o comecinho para que você entenda como é a descrição. Então, eu falo assim: a loja de antiguidades tinha o cheiro de uma arca de sacristia, com seus anos embolorados e livros comidos de traça. Então, ele descreve como era o cheiro, como era a parte visual desse ambiente. Com as pontas dos dedos, o homem tocou numa pilha de quadros, então eu já imagino que existem alguns quadros empilhados. Uma mariposa que levantou o voo foi chocar-se contra uma imagem de mãos decepadas. Aqui a descrição faz parte da história que está sendo contada. Por fim, a dissertação. Veja ali no seu material que você tem um exemplo de uma dissertação. O que é que você precisa entender? Veja no primeiro parágrafo que o autor do texto ele escreve que, para que todos tenham uma vida muito boa em relação ao século XXI, ele defende que é preciso 3 aspectos. Depende das políticas públicas que eduquem a população, de investimento em pesquisas de produtos menos impactantes ao meio ambiente e de promoção da reciclagem. Então aqui o autor ele já escreve que é preciso que seja feito algum tipo de medida, uma postura adotada pelas pessoas para que se melhore então o padrão de vida no século XXI. Nos 3 parágrafos seguintes, o autor desenvolve em cada um dos parágrafos, cada um dos 3 itens que ele aborda como posturas que devem ser adotadas para que se melhore, então, a vida em sociedade. Então, você vai perceber depois que cada um dos parágrafos mostra, apresenta e justifica qual é a postura que deve ser adotada e como fazer isso. E no final, faz só um fechamento e fala o seguinte: a preocupação com a ecologia deve, então, tornar-se uma necessidade mundial. Enquanto as pessoas não aprenderem a preservar e ser conscientes quanto às questões ecológicas do planeta, o meio ambiente irá agonizar um pouco mais. Faz o desfecho, então. Percebe que aqui eu tenho uma tese, argumentos, uma justificativa em relação aos argumentos, com a ideia de posicionamento e mostrar o porquê que a pessoa que escreveu o texto defende essa ideia e escolheu essas posturas que devem ser adotadas. Perceba que em todos os textos, o que você precisa ter mais foco é em relação à dissertação, que é o que mais é cobrado. Entenda que a organização do texto em parágrafos é necessária e você precisa entender que essa organização vai determinar que um texto seja bem escrito. Aqui você tem uma noção, então a partir de então pense que o texto assertivo é o que você precisa ter em foco e objetivo para conseguir fazer um bom texto e ter uma excelente nota no seu concurso público.